pessoal, estamos aqui para mais uma análise de acidente. Dessa vez um acidente que foi feito durante um teste, tá? O que aconteceu aqui? Primeiramente, eles estão fazendo um teste de vazão do sistema de pressurização da rede de combate a incêndio, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que é referente a algumas questões de normas aqui no estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo existe uma pressão, tá, apropriada, existe um cálculo que é feito para saber a vazão de litros por minuto ou galão por minuto, tá? Que é um dos testes obrigatórios para a liberação do AVCB aqui no estado de São Paulo. Fora isso, tem um outro teste que a gente faz, que é para saber o alcance do jato, tá? No caso aqui no estado de São Paulo, ele tem que pelo menos alcançar uma distância de 10 metros, tá? Que no caso aqui nesse vídeo, ele chega até mais do que isso, tá? Dá para ver visualmente na imagem que ele tem um bom alcance. Então eles têm que fazer esse teste, tá? É comum fazer esse teste, é comum, pessoal, utilizar essa pressão, que foi uma pressão bem elevada mesmo, para poder efetuar esse teste. Só que o que aconteceu de errado aqui, tá? Durante esse teste foi o posicionamento da equipe. Ah, mas o a equipe está posicionada num posicionamento correto, tá? Dá para ficar nessa posição. Sim, só que a equipe está se mexendo muito. O pessoal ele está tendo uma distância, uma distribuição da equipe irregular. Exemplo, olha só o distanciamento entre os membros dessa linha, tá? O homem esguincho está no posicionamento ok, apesar que a mão dele não está no posicionamento muito apropriado. O bom é você estar com a mão em cima e uma mão embaixo do esguincho, tá? Só que isso aqui eu entendo devido à utilização desse modelo que tem um manômetro em cima para poder ver os litros por minuto, tá? Para poder fazer o cálculo de litros por minuto. Então eu entendo que a mão dele está aqui embaixo devido ao manômetro que está em cima. Mas mesmo assim, olha a distância dos homens auxiliares, tá? O primeiro homem chamado de homem esguincho e atrás são chamados de homens auxiliares, que vão dar suporte ao homem esguincho. Eles estão numa distância muito... Uma rápida observação referente ao que eu estou falando. Quando eu falo sobre distanciamento e também sobre apoio das mãos, do antebraço ou da própria mão na próprio homem esguincho, eu me refiro conforme essa imagem, aonde um dá suporte para o outro, servindo como apoio. Assim você acaba facilitando que o homem esguincho consegue estar efetuando os combates, as movimentações, e ele ainda tem o apoio do homem auxiliar por trás, que vai facilitar para ele na hora do combate. Eu sei que tem outros métodos também que podem ser utilizados, porém esse método é o mais indicado. Motivo: como vocês podem ver na mão do nosso bombeiro aí, ele está com uma mão na apanhadura, outra mão no esguincho e o antebraço na mangueira. Isso permite que o nosso bombeiro ele possa manusear de forma mais adequada e dá para ele também um apoio melhor para ele poder segurar os esguicho. E o homem esguicho, que está logo atrás dele, dá para ele um suporte na qual ele consegue estar efetuando o manuseio da mangueira com essa alta pressão de forma bem mais adequada. Então esse posicionamento aí que eu estou mostrando para vocês, na caso daquele vídeo, naquele teste, é o mais indicado para aquela situação. Esse cara aqui, ele deveria ter o seu antebraço ou seu braço apoiado ao homem esguincho para dar mais apoio para ele. Ele está com o braço dele totalmente fora do local apropriado em um posicionamento. Esse cara aqui ele começa a se mexer muito e começa a atrapalhar a distribuição da equipe. O pessoal começa a se desequilibrar. E quando um perde o equilíbrio, perde o controle, ele acaba levando todo mundo junto com ele, tá? Que no caso aqui vai ser esse homem aqui, ó. Ele vai dar um passinho um pouquinho para trás, ele vai dar um desequilíbrio, ó. Ele começa a afetar toda a linha de mangueira, ele começa a atrapalhar. E acontece esse acidente. Então, se o pessoal tivesse num posicionamento apropriado, um da maneira correta, o outro se mantendo, tá? Se por acaso o pessoal estiver numa posição que não está muito boa, não está muito apropriada,
O correto é você parar o teste, agitar a equipe para depois efetuar o teste novamente, tá? Que foi que não aconteceu. O pessoal manteve aí o posicionamento, os caras começou a se mexer, começou a perder o equilíbrio e acabou causando esse acidente, tá? Então, pessoal, como eu já venho falando, né, nos outros vídeos, treinamento acontece acidente. Na hora da ação acontece acidente. Nos testes também acontece acidente. Então o acidente está sujeito a todo momento, não importa o que está sendo feito. Há chance de acontecer um acidente e temos que prevenir, tá? Tem um outro fator também que eu esqueci de comentar, é o homem hidrante. Quando você vê que a sua equipe perdeu o equilíbrio, perdeu o controle do esguicho, o homem hidrante, obrigatoriamente, ele tem que fechar o mais rápido possível para impedir que isso aqui aconteça, tá? Para poder minimizar a situação que aconteceu. Então, nesse caso aqui, o homem hidrante não tinha um homem hidrante, pode ver que teve uma demora no fechamento. Então, provavelmente o homem hidrante não estava no posicionamento dele, ou não tinha um homem hidrante, ou nesse caso, o cara que veio aqui fazer a retirada da foto para poder fazer o teste, o cálculo do teste, provavelmente esse cara deveria ter sido o homem hidrante nesse vídeo e provavelmente ele não estava no local, ou ele estava indo para o local e ele não viu o que aconteceu com a equipe. Então, nesse caso, se ele tivesse fechado o hidrante, a chance desse acidente poderia ter ocorrido, mas não deveria ter terminado desse jeito, né? Destruindo o material. Então, nesse caso, ia ter uma perda material menor, ou não ia ter uma perda material. E a questão das pessoas também, né? Graças a Deus ninguém foi machucou. Mas poderia muito bem alguém ter sido atingido e ter sofrido algum dano grave por causa desse teste que foi feito, tá? Então um abraço a todo mundo, comente aí embaixo o vídeo e até mais.